Sempre foste uma pessoa que me apoiou, que me deu força para perseguir os meus sonhos. Vamos, mas é tratar da documentação, da transferência da Castro e Castro. Mas o ambiente que vocês criaram não dá. E eu tenho que pensar o melhor para a empresa. É só isso no que você pensa, os prazos e os lucros. Eu sempre fui da opinião geral que os políticos estão nos cargos não é para servirem as pessoas, mas para serem servidos. Gostava que utilizasses isso na tua iniciação. Já te pedi para não me ligares durante a noite. Olha, a minha boleia já chegou, volto depois para vir buscar o resto das minhas coisas. Alexandra, é o Rui que está lá fora? Tem calma, filha. Shakespeare dizia: chorar sobre as desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair outras. Na minha cabeça só consigo ver a tua relação com o pai. Mas porquê? O Paulo traiu-te? Oh mãe, não com uma pessoa, mas traiu a minha confiança. Tu queres mesmo comparar a tua relação com aquilo que eu vivi com o teu pai? É que o teu pai traiu-me com várias mulheres e continua. O Paulo não te fez isso? Não, claro que não, quer dizer, eu acho que não, não é? Então não compares o Paulo com o teu pai. Mas sei lá se não vai pelo mesmo caminho. Se já mentiu em relação a essa sociedade onde o pai está. E como é que tu sabes que o Paulo está metido nisso? Oh mãe, é óbvio. Se encontrei no nosso quarto uma pasta cheia das coisas dele, o que é que te parece? E ainda por cima, olha, quis-se explicar, eu nem quis ouvir, porque veio com desculpas, que foi o pai que lhe deu a pasta e que era uma pasta que era para o Joca. Nem sei. Sim, mas eu sei da existência dessa pasta. Sim, o teu pai tinha essa pasta guardada com material para a sua iniciação. E essa pasta era para dar ao teu irmão. Mas depois daquela fatalidade... Oh, meu filhinho, porquê é que ele se meteu naquela vida? Oh mãe, eu já te disse que eu não acredito nisso. O Joca teria-me contado se andasse metido nas drogas. Pronto, ok. Talvez o Paulo tenha entrado nisso
por insistência do teu pai. Isso não é relevante. O Paulo sabe perfeitamente o que é que eu penso sobre o assunto. E também sabe o que é que me levou a sair da construtora do pai e deixar de falar com ele. Então não há desculpa. Oh filha, olha, eu acho que tu devias ir dormir e amanhã é um novo dia, tens com a cabeça fresca, vocês vão falar e vão resolver as coisas com mais calma. Não há nada para resolver. Por mim está tudo resolvido. Se é cada um por si, tudo bem, ele vai à vida dele, eu vou à minha e ponto final. Mas o casamento não é assim. O casamento são duas pessoas numa só. O difícil é saber qual delas será. Shakespeare. Oh mãe, Anima-te, filha. Tu agora estás de cabeça quente, mas depois de tu dormires, verás que amanhã vais encarar as coisas de maneira diferente. Tu não podes escolher aquilo que sentes, mas podes escolher o que fazer em relação a isto. Quando partiamo, amore? Saímos depois do almoço, mas primeiro ainda tenho que falar com o comandante. Voglio che tu saiba che io devo comprare dei vestiti prima del viaggio e prima di fare il check-out in hotel. Queres o quê? E io preciso comprar roupa antes de sair. Está bem, não te preocupes, eu falo com o António, levo-te ao shopping e compras aquilo que tu quiseres. Oh, Alexandra, que alegria receber uma chamada tua. Só para saberes que o Paulo está liberto para os teus esquemas. Os meus esquemas, o que é que eu fiz? Arruinaste o teu casamento e o meu também. Espero que estejas satisfeito. O quê? O que é que queres dizer? Sabes muito bem do que estou a falar. Prometeste não envolver o Paulo nesse teu clubinho de xadrez onde tu andas. Oh, Alexandra, estás a criar coisas na tua cabeça, a fazer um filme sem jeito nenhum. Tinhas prometido que não o envolvias nessas coisas. A sociedade de xadrez não é nenhum bicho de 7 cabeças. estás sempre a desconsiderar a opinião dos outros. Sabes o que é que eu acho? Acho que finalmente conseguiste aquilo que tu querias. Mais um discípulo para os teus esquemas. Filha, pertencer à ordem é fazer o bem aos outros e é apenas uma forma de conhecer as pessoas certas. Sabes, podes mandar areia para os olhos de quem tu quiseres, até para os olhos do Paulo, mas a mim tu não me enganas. Entendes? A mim não me enganas mais. Mas podes ficar descansado porque ele agora está livre, completamente liberto para estar envolvido nessas tuas fantochadas. Filha, não estás a ser razoável. Vou-te dizer mais uma vez, tenho vergonha de ser tua filha, percebes? Vergonha. Espero que vocês não se arrependam de andar envolvidos nessas coisas. Adeus. Então, filha, já te estás a enervar logo de manhã? Não descansaste esta noite, não conseguiste dormir? Quase nada mesmo. E tiveste a falar com o Paulo? Não, nem quero falar com ele tão cedo. Como te vi tão irritada,
Pensei que estavas a falar com ele. Não, olha, estava a falar com o pai. Ai, não vale a pena, filha, não faças isso. Quanto mais que tu falares com ele, mais te enervas e não há necessidade disso. Ele só pensa nele próprio e nas suas empresas, já sabes que é assim, não vale a pena. O problema é que essa sede de poder também já contagiou o Paulo. Está tão diferente ele. Realmente, isso aí eu concordo contigo. O Paulo está-se a tornar muito egocêntrico. E logo ele, que era muito amigo de ajudar e colaborava com toda a gente. Sabes que as companhias sempre nos influenciam, mesmo quando não damos por isso. Olha, sabes que há um provérbio chinês que diz que as más companhias são como o mercado do peixe, que a pouco e pouco nós nos vamos habituando ao cheiro. Pois. As más companhias corrompem os bons costumes, sabes essa? É Confúcio. Paulo de Tarso. Não conheço, mas também é boa. Temos que pensar, arranjar aí um dia para fazermos uma desgarrada de frases. O que é que tu achas? Para ver se te animas. Pois, deve ser isso que eu preciso. Olha, eu estive a pensar, tu podes ficar aqui o tempo que tu quiseres. E porquê que não tiras o dia de hoje e não para tu relaxares, para estares à vontade e pensares um pouco na tua vida? E podíamos depois fazer alguma coisa às duas juntas? O que é que achas? Eu gostava muito, mas tenho compromissos hoje na empresa, coisas importantes que não posso adiar. Mas podias-me era emprestar o teu carro, até eu me organizar. Ok, tudo bem. Não te importas? Não me importo, não me faz falta, até porque eu também preciso de andar a pé, mas eu também não saio, raramente vou só ali ao supermercado da esquina, e porque sabes que a minha vida é escrever, não é? Pois, tu também só te falta dormires agarrado ao computador. Sabes que quando nós fazemos o trabalho que gostamos, nos levantamos muito cedo e fazemos aquilo com muita alegria. Tu e as tuas frases de autor. Shakespeare. Sim, Shakespeare é a minha companhia. Tenho que ir ao escritório rapidamente buscar umas coisas, volto já. Va bene, amore. Olha, ontem fiquei a matutar naquela pasta que tu falaste. Aquela que disseste ser para o Joca. Sim, o teu pai tinha uma pasta guardada para dar ao teu irmão. Mas o que é que tinha nessa pasta? Tinha uns utensílios para iniciação daquela tal sociedade de xadrez. Ok. E o teu pai pressionava constantemente o teu irmão para entrar naquilo. Pois, mas o Joca nunca quis saber disso, não é? Nunca. E a pressão só o afastou mais. Pois, eu lembro-me que ele só postava nas redes sociais coisas a expor essa ordem. E isso deixou o teu pai furioso com ele. E ficou muito envergonhado diante dos seus amiguinhos. E por isso, ele foi extremamente duro sempre com o teu irmão. Bem, mas não foi isso que fez com que ele falasse, não é? Foram todas as coisas que ao longo de anos nós assistimos lá em casa. E por mais que tu tentasses disfarçar, nós sabíamos perfeitamente que ele te enganava. E já para não falar de todos os esquemas onde ele andava metido, não é? Eu não tenho saudades nenhumas, mas mesmo nenhumas desse tempo. Acredito. Talvez eu tivesse ido a tempo de travar essa situação do teu irmão. E se calhar até conseguiria salvá-lo. Oh, mãe, mas tu não tiveste culpa, não é? Tu sempre deste o teu melhor, mas o pai é que foi o culpado disso tudo. Sim, mas eu devia ter visto quando ele se meteu naquela vida. Mãe, o Joca não andava metido na droga. Que coisa, ele teria-me contado. Isso de certeza foi alguém que não gostava dele e alguém inventou para o prejudicar, de certeza que foi isso. Se nem nas festas com os amigos ele se metia nessas coisas. Sim, mas o teu pai encontrou no carro, com a seringa no braço e com o elástico à volta. Mãe, é cocaína, eu já sei isso tudo, mas o Joca não iria fazer isso. Olha, é do trabalho, tenho que atender, está bem? Quem é o Miguel? É só um conhecido.
Quem é você? O que é que faz aqui dentro? Desculpa, eu achei que o Sr. Paulo já estivesse cá. Eu sou novo aqui, eu vim assinar o contrato. Pois, mas isso não é comigo e o Sr. Paulo não está. Faz favor, espera lá fora. Ok, desculpa. Bom dia, Sr. Paulo. Bom dia. Eu tenho que arrumar umas coisas no escritório, mas pode subir entretanto. Sim. João, pode entrar. Pode sentar-se. Obrigado. Aqui tem. Leia e assine a última folha. Ok. O salário é de 900 euros este mês, por ser a experiência. Depois acertamos. Concorda com esse valor? Sim, tudo bem. Até porque os que querem ser ricos acabam por cair em armadilhas e tentações, né? O quê? Não é nada. Eu só quis dizer que as pessoas que querem ter muito dinheiro às vezes acabam por não aguentar. Eu sei o que quis dizer. Eu fartei-me de ouvir esse versículo muitas vezes na minha infância. Mas o que é que quer dizer com isso? Não é nada. É só que o dinheiro não nos traz felicidade. Né? Só isso. Se achar que é muito, também podemos resolver isso. Não era isso que eu queria dizer. Era só brincadeira. O Sr. Paulo é crente? Sim, eu acredito em Deus. Olha, assina aí na última folha. Claro. Paulo, pode chegar ao meu gabinete, por favor? Bom dia, Sr. Luís. Dê-me só um minuto, já estamos a terminar. Bem, fica assim. Bem-vindo. Espero lá fora na entrada que o encarregado já o vai levar à obra. Obrigado, Sr. Paulo. Já vi que estresse nessa casa não vai faltar. Sim? Sim, Sr. Luís. Paulo, este rapaz não me inspira confiança. Quando são simpáticos demais, podem ter segundas intenções. O rapaz parece-me ser de confiança, Sr. Luís. Ele até é cristão. Paulo, não confies nas pessoas. Tu não o conheces de lado nenhum. O que vai interessar é o trabalho que ele faz. E não me interessa o que é que ele acredita ou não. Ontem esqueci-me de dizer para ires ao banco levantar 70 mil euros para levar nesta viagem. Agradeço que vais lá agora ao banco e me tragas esse valor. Ok, mas, Sr. Luís, o contabilista tem-me chateado por causa desses valores, transferências e viagens. E eu não tenho como justificar. Mas achas que eu estou a fazer alguma coisa ilegal? Já não confias em mim? Não, Sr. Luís, não é isso. É que como sou eu que levanto esses valores e eu não tenho como justificar. Entende? Então o contabilista começa a ficar nervoso. Sim, eu compreendo, não te preocupes. Muito desse valor é para dar a instituições de caridade e torna-se difícil conseguir os comprovativos dessas doações. Mas eu nesta viagem vou tratar disso tudo e quando regressar espero trazer já toda a documentação. Ok, Sr. Luís, eu passo no banco e já o trago. Preciso de sair para ir fazer umas compras com a Rita. Depois do almoço passo aqui e levo o dinheiro e esta caixa. Não quer que guarde essa caixa em algum lugar, Sr. Luís? Não. Esta caixa tem documentos importantes que me fazem falta e que não podem ficar aqui. Eu levo-o comigo. Já podes ocupar o teu novo gabinete?
Está certo. Obrigado, Sr. Luís. E diz à minha filha que eu te promovi, que agora és tu que mandas nisto tudo. Vais ver que as coisas lá em casa se vão compor. As mulheres gostam é de homens poderosos. Então é assim, aqui não há horas para sair, nem há fins de semana para ninguém. Aqui, quando acabas o trabalho, chamas-me, que é para eu viver o que é que tu fizeste. Eu já tenho combinado com o Sr. Paulo que aos finais de semana eu tenho um compromisso na igreja. Ah, tu também és desses? Desses, eu sou cristão, sim, e não me envergonho disso, Sr. Rui. Mas se o senhor quiser, também pode ser. Basta aceitar Jesus. Aceitar Jesus? Epá, deixa-me lá ver aqui se tenho pedidos de amizade, por acaso não tinha reparado, mas se eu tiver, aceito. Estou a brincar contigo, rapaz. Epá, eu também sigo a Jesus. A sério? Sério? Agora, não me lembro se é no Facebook ou no Instagram. Também sigo. O Sr. Rui já ouviu falar sobre assédio moral? Olha, agora a sério diz-me lá uma coisa. Tu és o palerma que vais lá dar o dinheiro ou és o esperto que ficas com o dinheiro deles? Eu não sou nenhum dos dois, Sr. Rui. E já vi que o senhor é ateu. Por acaso, eu já pensei em ser ateu, mas descobri que eles não têm feriados, mudei de ideias. Então já percebi. O senhor é daqueles que não acreditam em Deus, mas comemoram o Natal na mesma. Claro que sim, como os cristãos. Então, para comer, para beber, estar acordado até depois da meia-noite, é isso. Sr. Rui, um crente a sério, ele não vai para a igreja por causa de convívios. Então vais lá fazer o quê? Eu vou à igreja para pedir sabedoria a Deus e para estar com Ele. Ao domingo. Logo ao domingo, que é o único dia que ele está de folga. Olha, tu pede-me essa sabedoria a Deus e forças, que é para fazeres aqui o trabalho, que as coisas estão atrasadas. Eu acho melhor se pedir só sabedoria, porque se Ele me dá força, eu ainda acabo por partir os dentes de alguém. Olha, bem, vamos mas é ao trabalho, que isto está tudo atrasado. Quando acabares, chamas-me. Chegou à caixa de correio de 988364729. Após o sinal, grava sua mensagem. Olá, amor. Como estás? Queria compartilhar contigo que sou agora dono da empresa que era do teu pai. Não ter com quem partilhar os momentos de alegria fazem-me parecer que tudo foi em vão. Eu amo-te muito. Espero poder falar contigo em breve. Tu és a coisa mais importante da minha vida. Quanto tempo terminamos a obra? Não sei ao certo, mas vai depender se contratamos mais pessoal, mais fins de semana, vamos ter que trabalhar, de certeza. Olha, o que achas do novo rapaz? Não sei se vai safar muito tempo por aqui, achei muito fraquinho para o trabalho. Ele já disse ter alguma experiência. Bem, vamos ver se ele é daqueles que faz o que diz ou se é só conversa fiada, não é? Eu gostei dele. Ele é crente, é respeitador. Parece ser um bom miúdo. Ser bom miúdo, isso não acaba as obras. Sim, mas a falta de respeito e integridade, muito menos. E ainda destrói relações. Epá, ser religioso não quer dizer que o rapaz é respeitador de ninguém. Toda a gente tem sonhos, tem alvos, e quando um homem tem sonhos não vai pensar em respeitar ninguém para conseguir aquilo que quer. Não me parece que ele seja alguém que queira passar por cima dos outros ou roubar aquilo que não lhe pertence. Bem, não tem mal um homem ser ambicioso. Não. Desde que não queira roubar a mulher dos outros ou o lugar do seu chefe. Pois, olha, o rapaz de certeza que vai se safar por aqui, mas eu, entretanto, tenho aqui ver o resto do pessoal aí na obra. Pois, eu também tenho de ir. Bom dia.
Sabe-me dizer se o Sr. Luís Castro está por aqui? O senhor é? Inspetor Pires, eu precisava de falar com o Sr. Luís Castro. Ele não está aqui na obra, mas aconteceu alguma coisa? Tem mesmo que ser com ele. Sabe onde é que eu vou conseguir encontrá-lo? Será que ele está nos escritórios? Ele neste momento não está nos escritórios. Ele deve passar lá depois do almoço. Mas eu posso lhe dar a morada. Eu já estive lá e vim de lá agora, a não ser que vocês tenham mais do que um escritório. Sim, ele tem várias empresas. Esta é uma delas. Ok, eu estive aqui nesta morada. Confirma? Sim, essa é a morada. Ele passa lá de tarde, mas posso ajudar alguma coisa? Quer que lhe dê um recado, que lhe entregue algo? Não, tem que ser mesmo pessoalmente com ele, porque eu preciso que ele me faça a assinatura de como recebeu a notificação. Então tem que ser notificação, pessoalmente. Mas tem alguma coisa a ver com a empresa? Isso eu não lhe posso revelar, como é óbvio, mas a seguir ao almoço eu vou lá passar, falo pessoalmente com ele. Muito obrigado pela sua atenção. Nada. Bom dia. Sim? Sr. Luís, esteve aqui um inspetor da polícia, Nobre, a perguntar por si. Ele não quis dizer qual era o assunto. Ok. Deve ser por causa de alguma multa de estacionamento, com certeza. Era para lhe entregar uma notificação. Eu não creio que seja por causa de uma multa. É estranho. Eu disse-lhe que você ia passar lá no escritório, depois do almoço. Está certo. Mas olha, afinal houve uma alteração de planos e tenho de viajar mais cedo. Por causa de outra das minhas empresas. Já tens o dinheiro? Sim, está aqui comigo. Eu vou já para o escritório. Ótimo. Depois vejo isso da multa. Mas não te preocupes que não deve ser nada importante. Ok, certo. Oi. Oi. Então, e ele já ligou? Sim, ligou, mas não atendi o telefone. Ele deixou uma mensagem na caixa do correio a dizer que o meu pai passou a construtora para o nome dele, como se isso resolvesse alguma coisa. Mas pronto. Bem, e tu, por favor, não me ligues nos horários em que estou em casa. Olha que a minha mãe já ficou desconfiada. Tu não apareces, por isso tenho que te ligar. Não é isso. É que a minha mãe não sabe de nada e ela é muito perspicaz. E tu, como é que estás? Está tudo bem. Alexandra, não me mintas. Quando podes passar por cá, para te ver? Tenho de ver. Isto tudo está a mexer muito comigo, sabes? Sabes o que é que te fazia bem agora? Já sei o que vais dizer. Não te cansas de insistir. Vais continuar a esconder. Pelo menos podias contar à tua mãe. Acho que seria o melhor. Eu também não me sinto bem com toda esta situação. Bem, vamos com calma. Eu prefiro que ela não saiba por enquanto. Vamos deixar tudo como está. E então, e amanhã à noite? Vais lá à casa? Sim, vou. E no domingo? Vamos com calma. Para já uma vez por semana, para não estar a levantar suspeitas. E depois logo se vê, não vamos abusar. Só um minuto. Olha, eu tenho de desligar, está bem? Tchau, até amanhã. Entra. Com licença, Olá, doutora. Lorena. Tenho aqui o tal processo do casal de Freitas. Ok, obrigada. Olá, Sr. Paulo. Como está? Está bem? Olha, o Sr. Luís mandou-me cá vir buscar uma verba que você tem para ele, que ele já não vai conseguir passar por aqui. Mas para lhe entregar assim? Sim, Sr. Paulo. É porque ele está a tratar, o Sr. Luís está a tratar das coisas da viagem e não vai ter tempo de vir aqui. Olha, não leva mal, António, mas tem que confirmar com ele, ok? Deixa à vontade, Sr. Paulo. É só porque é um valor elevado, entende? Com certeza, eu percebo. Olha, afinal, ele já enviou mensagem a dizer que você vinha. Eu é que não tinha visto antes. Ok? Aqui tem. Muito obrigado, Sr. Paulo. Até à próxima. Sim? Olá, Paulo. Tudo bem? Quem fala? É o Duarte.
Almoçamos juntos ontem. Ah, Sr. Eduardo, como é que vai? Tudo bem. Olha, é para dizer que já temos a papelada toda a andar para ser chefe da empresa Castro e Castro. Ah, ok. Está certo, mas pode-se mudar o nome, não é? Epá, isso agora não convém muita mudança. Para não agitar as águas. Para não chamar muita atenção. Estás a entender? Ah. Mas não queres continuar o legado Castro? Sim, claro. Só estava a sugerir isso, mas não fazer nada ilegal, claro. Ah, claro que não. Tudo que nós faz é muito legal. Ok, eu agradeço. Não tens nada que agradecer, miúdo. Daqui em diante vamos andar juntos. Mas olha, eu não estou a ligar por isso, mas para te dizer que foste aceito na ordem. Aceito na ordem? Não estou a entender. O Luís não te explicou sobre a iniciação da Irmandade de Xadrez? Ok. Sim, desculpe, não estava a entender. Ele falou sobre isso, mas não chegou a confirmar... Pronto, então ficou marcado para hoje à noite. Daqui a pouco envio uma mensagem com o local exato e o horário onde vais esperar para seres levado à iniciação. Mas, Sr. Eduardo... Vá, tente desligar. Fica combinado. Um abraço. Eu sabia. Rui, desculpa lá, não me leves a mal, mas eu prefiro almoçar sozinha. Mas e o almoço de amigos? O almoço de amigos foi ontem. Já não foi nada bom porque a olhos alheios não parece nada um almoço de amigos. Não sei o que é que foste também dizer ao Paulo, mas deixaste-me numa situação delicada. Eu? Sim. Eu não disse nada ao Paulo. Até fiquei a pensar é que tu tinhas dito. Ele hoje veio lá com umas indiretas. Olha, seja como for, eu sou uma mulher casada e não fica bem estarmos aqui os dois. Pronto. Ok, desculpa. Mas se quiseres falar, eu estou sempre disponível, nem que seja para pôr a conversa em dia. Já colocámos a conversa em dia ontem, Rui. Ok, desculpa. Boa tarde, inspetor. Boa tarde. Sabe se o Sr. Luís já está cá? O Sr. Luís não está, nem vai cá estar. Ele vai ter uma viagem de negócios esta tarde. E então teve que alterar alguns compromissos. Uma viagem, mas sabe para onde? Só sei que ele tem tratado dos assuntos urgentes com as suas empresas. Ok, e não sabe onde é que eu o posso encontrar? Ele neste momento não tem morada fixa. E desde depois que divorciou, está cá há pouco tempo em Portugal. Então ele frequenta vários hotéis, mas não sei dizer ao certo qual. Agora ele vive em hotéis? Depois com as partilhas que teve com a ex-mulher, ela ficou com a casa onde ambos viviam. Pois, eu já falei com ela, e inclusivamente nessa conversa ela falou de uma segunda casa que eles teriam, mas eu fui investigar, ela já foi vendida. Isso não sei dizer ao certo. Talvez seja por isso que ele esteja estado em vários hotéis, até procurar outra casa. Mas eu já disse a ele que você tem procurado por ele. Ah, ok, então ajudou a fugir. Não, Bem. Sr. Inspetor, claro que não. Eu só disse a ele que você perguntou por ele. E, para ser sincero, até achei estranha a reação dele. Não se mostrou muito preocupado com isso. Olha, eu fiquei mais preocupado com ele. Se ele não está preocupado, diga-lhe que ele tem motivos para ficar preocupado, por isso... Tem alguma coisa a ver com a Castro e Castro? Olha, isso é obviamente que eu não lhe posso dizer, mas você vai ficar com este cartão, o meu cartão, e eu vou-lhe pedir, por favor, que qualquer notícia que tenha do paradeiro dele ou alguma notícia relevante, por favor, contacte-me para este número. Está Ok. bem? Boa tarde. Muito obrigado, então. Boa tarde. Chegou à caixa do correio de 95. Chegou à caixa do correio de... Olá, Ângela. Como vai? Olá, Paulo. Tudo bem? A Alexandra não está. Sim, eu sei. Mas era consigo que eu queria falar. Se não estiver a incomodar. Oh, Paulo, eu gosto muito de ti,
mas não me quero meter na vossa relação. Não, Ângela, é sobre outro assunto. Sabe, é que esteve aqui a polícia para entregar uma intimação ao Sr. Luís e creio que seja para investigar a construtora. Mas quando eu lhe disse de manhã, achei estranha a reação dele. Achei que queria aligerar as coisas. Disse que devia ser uma multa ou algo do género. Estes últimos dias têm passado coisas para o meu nome e estou um bocado assustado com isto tudo. Não sei o que te diga, Paulo. Eu sou um pouco suspeita, mas a verdade é que ele só se mete em coisas que não devia. Isso eu te garanto. Não sei. Será que é algo sobre a vossa separação? Acho que não. Também esteve aqui um inspetor a perguntar por ele. Até me disse que o Luís já vendeu a casa de Cascais. Pois. Isso foi outra coisa que me intrigou. Para que vender a casa, assim de repente? Pois, não te sei dizer. Pode ser só desconfiança minha, mas há qualquer coisa estranha no meio disto tudo. Esta pressa em libertar-se das coisas. Talvez seja o stress do trabalho ou a responsabilidade a falar à tua cabeça. E agora, com os problemas em casa... Pois. Como está ela? Ela está muito em baixo. Acha que devo passar por aí? Acho melhor que lhe dês um tempo para ela arrumar as ideias. Sim, tudo bem. Eu já senti há algum tempo que ela se afastou de mim e também já deve andar lá com o Rui. Paulo, eu sei que deves querer desabafar e, como já disse, sabes que eu gosto muito de ti, mas não quero intrometer-me na vossa relação. Não, claro, eu entendo. Vocês são adultos e têm de saber falar sem discussões. Têm de saber ouvir aquilo que o outro tem para dizer. Sabes, Shakespeare dizia, é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que à ponta da espada. As palavras podem ser muito bonitas, mas as ações valem mais do que as palavras. Paulo, estás aí? Sim. Desculpa não te poder ajudar. Não tem problema, Ângela. Tenho que ver aqui uma coisa, mas obrigado por ter falado comigo. Um beijinho. Ok, um beijinho. E tenham calma os dois. Desculpa parecer sim, Ângela, mas isto é muito importante. O que é que se passa, Paulo? Eu tenho uma cópia da escritura da Casa de Cascais. Veja que é o novo dono. Onde é que arranjaste isto? Numa caixa com documentos que o Luís deixou lá no escritório. Mas a casa que está aqui está no nome do António. Agora veja que é o dono dos terrenos lá no Algarve. Isto são os esquemas do Luís de que eu te falei. E tem várias obras de arte, tudo no nome do António. Mas que esquemas são estes? Eu penso que foi a forma que ele arranjou de não ser prejudicado. Nas partilhas, com o divórcio. Pois, porque ele já não tinha quase nada em nome dele. E só aquilo que estava em nome dos dois é que foi dividido. Ele está a tentar desaparecer do mapa, passando todas as coisas para o nome de outras pessoas. E agora, lá na empresa, o responsável sou eu e o otário fez os levantamentos todos e transferências sem ter como justificar.
Tem calma, a gente há de conseguir resolver isso. Calma como? Ele já deve saber que anda a ser investigado. Só pode ser isso. Por isso estava a evitar o tal polícia. E fugiu. Levantei no banco e transferi milhares de euros para o pagamento de seguro de obras. Obras de caridade, como ele dizia. E aquilo que ele chama de incentivos para obter materiais mais baratos. Isso é tudo mentira. É o meu nome que está nessas transferências e levantamentos. Mas tem que haver uma forma de provar que tu não ficaste com esse dinheiro. Ângela não está a perceber. Fui eu que fiz essas transferências para contas offshore. E quem faz isso não for para fintar a justiça? Lá na caixa tem o recibo da entrada desse dinheiro para umas contas nas Ilhas Fiji. Provavelmente a conta é dele. Eu já não conheço o meu sogro. O dinheiro realmente muda as pessoas. O dinheiro não muda as pessoas, apenas as desmascara. Como é que ele foi capaz de fazer isto comigo? Paulo, o Luís é um rei no jogo do xadrez. E no jogo de xadrez tem que se sacrificar algumas peças para se vencer o jogo. O Luís não olha a meios para atingir os seus fins. Eu não sou uma peça de xadrez. Entendo que seja difícil ver as coisas dessa forma, mas quando tu entras no mundo dos negócios, passas a ser uma peça no jogo de alguém. Mas eu não sou qualquer um. Embora não tenha afinidade com o Sr. Luís, sou marido da filha dele. Uma pessoa como tu é previsível porque gosta de fazer as coisas certas, passo a passo, e por isso é muito mais fácil ser enganada por uma pessoa como o Luís. Não estou a perceber onde quer chegar. O que eu quero dizer é que o Luís prefere os caminhos mais fáceis e rápidos, que não são os melhores, e que por causa disso ele comete muitos erros e deixa algumas pontas soltas, como essas, por exemplo. Ele tem feito muita pressão para entrar naquela sociedade de xadrez. Quem sabe as pontas soltas também passem por aí. Mas o que é que estás a pensar, Paulo? Eu devia lá desmascará-los. É isso. Mas ir lá onde, Paulo? O que é que pensas fazer? Desculpe tê-lo envolvido nisto, Ângela, mas eu vou ter que ir andando antes que a Alexandra chegue. Vê lá com quem te metes, porque essa gente não tem escrúpulos. Tô? Ô rapaz, que história é essa de não quereres envolver-te? Envolvido já estás, meu rapaz. Sabes por acaso quem mexe o cordelinho pela tua empresa? Sabes quem aprova as licenças de construção da tua empresa? Quem te faz os favores na praça? Mas isso é entre você e o Sr. Luís. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem pensas que és, rapaz? Tu és apenas um peão aqui. Não fazes o que te apetece. Achas que podes brincar connosco? Achas que chegas agora e mudas as regras do jogo? Se bem me lembro daquele nosso almoço, ficou acordado que irias cumprir com os compromissos assumidos pelo teu sogro. Pensavas que ias chegar agora e dizias, já não brinco mais. Mas, Sr. Duarte, eu nunca aceitei fazer parte disso. Tu és apenas um peão no meio disto tudo. E os peões só andam para a frente e não para trás. Desculpe lá, mas eu não sou nenhum fantoche. Não quero ter nada a ver com esses esquemas e contas offshore. Esquemas? Contas offshores? Do que é que estás a falar, rapaz? Não, nada. Quer dizer, o que eu quero dizer é que não quer nada a ver com essas coisas. Tu estás a ameaçar-me, rapazinho. Não sabes onde te estás a meter. Não é nada disso, Eduardo. Estou? Estou.
Sim? Sim. Estou? Não são horas de ir para casa? Quem fala? Não vais ficar a noite toda no escritório? Ou vais? Já não tens ninguém em casa, tu espera, não é? Será por isso que andas a bisbilhotar em coisas que não te pertencem? Ai, ai, ai. O que se faz aos meninos que se portam mal é um tauzinho, pois claro. Quem és tu? Quem fala? Ele ontem saiu daqui com umas ideias malucas na cabeça. Eu só espero que ele não faça nenhuma asneira. Quem fala? Eu sei o que vocês querem, eu tenho provas. Eu vou denunciar a polícia que me não perseguir. Eu não desisto. Até os peões podem vir a ser as peças mais poderosas no jogo de xadrez. Às vezes as pessoas parecem inocentes à primeira vista, mas depois por trás... Ó Deus, quando estamos na angústia e clamamos por Ti, Tu nos livras, Senhor. Então o Sr. Paulo está-me a dizer que não vai querer mais falar comigo. Pela boca morre o peixe. Eu prefiro viver.